São Flaviano. Inspire-se. Imagine-se em meio à Constantinopla do século V, um tempo de intensas disputas políticas e religiosas. No centro desse turbilhão, um homem se ergue com coragem inabalável para defender a verdade da fé contra poderosos inimigos. Mas sua fidelidade terá um preço altíssimo. Prepare-se para conhecer a história de São Flaviano, um patriarca que enfrentou traições, perseguições e até a morte, mas cujo legado ecoa até hoje na Igreja. Neste vídeo, você descobrirá sua impressionante trajetória, o martírio, que sofreu e como seu testemunho moldou a história do cristianismo. No dia 17 de fevereiro, a Igreja celebra São Flaviano, que entrou para a glória em 449. Flaviano, sucessor de São Proclo, ocupou a sé de Constantinopla durante os 3 anos de 446 a 449. Esse governo coincidiu com uma época extremamente conturbada da Igreja Oriental. Heresias, graves dissensões e lutas internas perturbavam a paz e tornavam quase insuportável a permanência na capital do Império Grego. Flaviano, envolvido fatalmente nas agitações político-religiosas daquele tempo, manteve-se firme com a solidez de suas virtudes e a força de seu caráter, conservando-se sempre superior e absoluto senhor da situação. Apresenta-se como a figura de um grande patriarca, digno da admiração de todos os tempos. A modéstia, unida à firmeza e à paciência imperturbável nas situações mais críticas, fez com que nunca se esquecesse de sua alta posição e das obrigações a ela ligadas. Logo após sua eleição para patriarca, ocorreu um fato prenunciador de lutas vindouras. Segundo o costume daquele tempo, o patriarca eleito enviara ao imperador as chamadas eulogias, isto é, pão bento, símbolo da paz e concórdia. A oferta de Flaviano foi devolvida com a retificação de que só seriam aceitas eulogias de ouro. O patriarca respondeu: "Ouro e prata não tenho, os tesouros da Igreja não me pertencem." Quando a heresia monofisita do arquimandrita Eutiques começou a ganhar terreno em Constantinopla, Flaviano se lhe opôs com toda a energia e franqueza apostólica. Com essa campanha, iniciou sua via dolorosa. Eusébio de Dorileia, por meio de um solene protesto contra a nova doutrina, deu o sinal de alarme. Flaviano convocou um concílio local em Constantinopla, no ano de 448, que examinou a doutrina eutiquiana e a condenou. Contra seu autor, foi lançada a excomunhão. Tendo o apoio incondicional do grande Papa Leão, Flaviano não hesitou em entrar em luta aberta contra os poderosos amigos de Eutiques. Entre esses, se destacavam o eunuco Crisáfio, favorito e tesoureiro do imperador Teodósio II, e Dióscoro, bispo de Alexandria, dois formidáveis adversários cuja política visava, antes de tudo, a deposição e expulsão do patriarca. Para alcançar esse fim, todos os meios, por mais indignos que fossem, lhes eram desejáveis. Vendo que o patriarca não cedia, e que nem mesmo as ameaças de desagrado do imperador o faziam modificar sua atitude, trataram de obter de Teodósio a autorização para convocar um concílio, com o intuito de, como diziam, restabelecer a paz religiosa. O concílio, chamado o Latrocínio de Éfeso, realizou-se no ano de 449, sob a presidência de Dióscoro. De um sínodo, onde só inimigos tinham representação, que justiça poderia Flaviano esperar? De fato, o sínodo de Éfeso foi a expressão da paixão, do ódio e do despotismo sem freio contra o bispo católico. A primeira humilhação foi a absolvição solene de Eutiques e a reabilitação de sua doutrina condenada. Seguiu-se a vergonha de bispos subalternos declararem deposto seu superior e pronunciarem contra ele a sentença de excomunhão. De nada valeu a apelação de alguns bispos que, de joelhos, suplicaram a Dióscoro que não cometesse tamanha injustiça e retirasse a sentença pronunciada contra Flaviano. A injustiça, porém, não parou aí. De repente apareceu um bando de gente armada, entre eles monges fanatizados, chefiados pelo afamado Barsumas, que com paus e facas se lançaram contra os bispos católicos, exigindo-lhes, sob terríveis ameaças, a assinatura do documento de deposição e condenação de Flaviano.
O tratamento bárbaro que Flaviano sofreu no meio de seus inimigos foi sem precedentes na história eclesiástica. O próprio Dióscoro, segundo outros Barsumas, pisou-o com os pés, e as feridas que recebeu dos outros fanáticos foram tão graves que morreu 3 dias depois. O triunfo dos inimigos teve pouca duração. 2 anos depois, realizou-se o Concílio Ecumênico de Calcedônia, que restabeleceu a honra do grande patriarca, conferindo-lhe o título de mártir glorioso, por ter morrido em testemunho da fé verdadeira. O Papa Hilário, que como comissário apostólico havia presenciado as cenas horríveis do Sínodo de Éfeso, construiu uma igreja em honra do bispo mártir. Nela se vê um quadro artístico que representa o martírio de São Flaviano. Reflexões. Admirável foi a resistência que São Flaviano opôs à heresia de Eutiques, pondo de lado o respeito humano e desprezando a grande influência do terrível herege. Flaviano preferiu morrer a negar a fé. Ó Timóteo, guarda o depósito, evitando as profanas novidades de palavras e as contradições de uma ciência de falso nome, da qual fazendo alguns profissão, decaíram da fé. 1 Tim 6:20-21. Essas palavras do grande apóstolo dos gentios a seu discípulo Timóteo, Flaviano as observou escrupulosamente, como se lhe fossem dirigidas. O mesmo devemos fazer. Guardar a doutrina que nos foi transmitida, e não uma que outros inventaram. Da doutrina que nos veio não nos é lícito tirar um jota, nem lhe acrescentar uma vírgula. Deus, tendo falado muitas vezes e de muitos modos noutro tempo, a nossos pais pelos profetas, ultimamente, nestes dias, nos falou pelo Filho. Abácer 1:1-2. A palavra do Filho está documentada e depositada na Igreja, que cuidadosamente a conserva, nos livros bíblicos e na tradição. É da Igreja que todos os fiéis recebem a doutrina pura e imaculada, para que ninguém possa se queixar, como se a Igreja lhe quisesse impor coisas impossíveis e reduzir-lhe a cativeiro o entendimento, para que obedeça a Cristo. Nicordés Cunha, Deus prometeu à sua Igreja a assistência do Espírito Santo para que lhe servisse de luz nas trevas e de orientação nas dúvidas. Cristo não fundou a Igreja sobre areia, mas deu-lhe sólido fundamento, capaz de opor firme resistência às tempestades. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mite 16:18. Santos do martirológio romano celebrados hoje. Em Roma, o martírio de São Faustino com 44 companheiros. Em Cesareia, na Palestina, São Teódulo, um dos empregados do governador Firmiliano que, animado pelo exemplo dos mártires, declarou-se cristão, e por sua constância, foi crucificado no ano de 308. Na mesma cidade, São Juliano da Capadócia, que foi denunciado por beijar os cadáveres dos mártires e morreu queimado. Em Florença, Santo Aleixo Falconieri, um dos 7 fundadores dos Servitas que faleceu com 110 anos. Na hora da morte, teve a consolação de ver Nosso Senhor rodeado de anjos. São Flaviano, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Flaviano a graça de permanecer firme na fé, mesmo diante da perseguição e da morte, concedei-nos por sua intercessão a coragem para testemunhar com fidelidade o Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.